Olá, eu sou Luciana Rocha e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a predição de função baseada em estrutura da sequência da proteína que foi escolhida para mim. Então, a partir dos resultados obtidos com alinhamento, né, em que eu pude descobrir qual seria a minha proteína a partir da identidade com a sequência, e aí foi a leptina. A filogenia já me indicou qual seria a espécie, já que havia uma identidade com outras espécies. E aí fica o questionamento se eu tenho um precursor, então, de leptina ou o hormônio em si. Então, nesse primeiro momento eu tentei encontrar, então, essa resposta, né, se é um precursor ou se é o hormônio em si. Quando eu vi que a possibilidade de poder ser um precursor, eu pensei em algo tipo a PONC, que é fragmentada e dá origem ao ACTH e ao hormônio estimulante alfa-melanócitos. Mas eu vi que não era bem isso. Na primeira análise, então, que eu fiz foi no PySpread, em que eu coloquei a sequência que foi proposta inicialmente, e aí me deu uma grande porção dessa sequência em amarelo, que caracterizava, então, proteínas extracelulares, ou seja, era realmente alguma coisa que poderia ser excretado para fora da célula. Essa região aqui em cinza, né, mostrando que havia uma porção de interação com o receptor celular. Quando eu fui fazer análise no Uniprot, aí eu já usei o nome da proteína, que eu descobri através do alinhamento. Eu observei então que essa proteína ela tinha um peptídeo sinal, que ia do aminoácido 1 ao 21, e que havia porção então que correspondia ao hormônio em si, que ia do aminoácido 22 ao 167. Eu coloquei esse slide aqui então só para deixar as coisas claras, né? Então, nós temos proteínas que não possuem o peptídeo sinal, e aí no processo de tradução, então, elas são traduzidas e ficam livres ali no citoplasma. Existem sequências de mRNA que possuem informação para esse peptídeo sinal, e ao ser traduzido, então, geralmente são traduzidos então por ribossomos fixos na membrana de retículo endoplasmático, de forma que as proteínas traduzidas elas fiquem contidas em vesículas, né, para serem posteriormente exocitadas. E aí eu coloquei essa imagem com um monte de coisa que está pequenininho, não tá para ler, mas o objetivo é mostrar o processo de exocitose aqui acontecendo. E aí dá para ver que o que eu vi no PySpread acaba conversando com o Uniprot, já que um mostrou que a proteína ela tinha uma grande porção que caracterizava ela como uma proteína extracelular, né? Enquanto o Uniprot mostrou a questão de ter essa sequência sinal, que mostra que são proteínas que são traduzidas dentro do retículo endoplasmático ali, ficam contidas em vesículas para serem exocitadas. Esse resultado do Interpro me mostrou que toda a minha sequência, então, caracteriza a proteína como pertencente à família das leptinas, e aí em relação à superfamília, ela acaba pertencendo à superfamília das citocinas, né, que tem outro programa adiante que também mostra. Aqui mostra a questão daquela porção inicial, mostrando que é um peptídeo sinal, e a questão do hormônio em si, que realmente acaba tendo atividade. E aí, continuando nessa questão de analisar, então, a minha sequência para ver a região de domínio, eu usei o PFAM. E aí, acabou que eu fiz a análise a partir do nome, né? Então, eles usaram a leptina de uma outra espécie que não a minha, que tem uma quantidade de aminoácidos diferentes, tem mais aminoácidos. Mas o que eu achei curioso de colocar aqui é que a quantidade de aminoácidos referente à porção hormonal em si, né? É similar, a quantidade de aminoácidos são 143. E é isso. Aí, como eu falei no Pifan, eu coloquei já o nome, né, do hormônio que eu obtive a partir do alinhamento. E aí aqui mostrou que ele pertence, então, à superfamília das citocinas, que realmente são proteínas que são exportadas para fora da célula, então as coisas estão conversando. Aqui está a leptina, então, no meio de outras, como interleucinas e interferões, enfim.
Então, aqui é possível ver as vias de interação dessa leptina, né, que estão associadas. Então, é possível ver que a leptina ela interage com o receptor e que esse receptor está associado à ativação de mediadores, que são realmente característicos de sinalização intracelular, através da ativação de um receptor de membrana. São também mediadores de resposta característicos de citocinas em si. Essa START3 aqui, por exemplo, é um fator de transcrição e pode estar associado, então, à ação da leptina em reduzir a expressão de substâncias de característica orexígenas, né, e aumentar as anorexígenas no hipotálamo. E aí tem essas duas a JAK2 e essa CS3, que acabam regulando essa START. Tem a PIPAR-gama, que regula já ali o metabolismo lipídico, e aí a leptina realmente tem essa ação de regular o metabolismo em si, ela consegue. E outras proteínas que estão associadas, então, a essa resposta intracelular através da interação da leptina com o seu receptor. E aqui, por fim, aquele esqueminha do KEGG mostrando a via de sinalização da leptina. Então, a gente tem a leptina interagindo com o receptor. Aqui dá para ver aqueles mediadores citoplasmáticos presentes. Então, tem o JAK-START aqui e aquele SOSC3 regulando, então, o START3, né? Através da regulação da JAK aqui. Dá para ver aqui, então, que a leptina ela consegue apanhar duas rotas de sinalização. Essa PGC1-alfa é um coadjuvador das proteínas da família PIPAR, que são fatores de transcrição que regulam o metabolismo lipídico, principalmente. Então, no caso aqui, a gente tem um favorecimento da via lipolítica com a petoxidação. E a leptina regulando, então, a questão da saciedade e fome, através da regulação de substâncias orexígenas e anorexígenas produzidas no hipotálamo. Então, aqui a gente tem um aumento da PONC, que tem um caráter anorexígeno, né? E a redução de substâncias orexígenas, como o AGRP e o neuropeptídeo Y. Aqui também tem a sinalização de outras citocinas, lembrando que a leptina ela pertence então à superfamília das citocinas, e aí aqui tem o fator de necrose tumoral alfa e a adiponectina. Vendo que as rotas acabam interagindo entre si também muitas vezes.